E se eu te dissesse que apenas 0,1% das pessoas terão acesso a essa mensagem antes que a fortuna chegue? E se você for uma dessas almas escolhidas que não clicou neste vídeo por acaso, mas porque o universo te trouxe até aqui para revelar algo grandioso? Nada, absolutamente nada. É coincidência quando se trata da lei da atração, especialmente quando falamos de manifestação para ganhar na loteria. Você já sentiu aquele arrepio no corpo ao pensar na possibilidade real de segurar o bilhete premiado? Já imaginou ouvir seu nome sendo chamado como o novo milionário? Pois saiba, esse pensamento não veio do nada. Ele é um chamado, um sinal claro de que sua energia está se alinhando com uma nova realidade, uma realidade de abundância, liberdade financeira e vitórias inesperadas. Muitos acreditam que ganhar na loteria é sorte, mas os que realmente vencem sabem, é vibração. É conexão com o campo invisível, onde todas as possibilidades já existem. A manifestação do prêmio da loteria começa muito antes do sorteio, começa no seu campo energético, começa quando você decide que é possível. Neste exato momento, enquanto você escuta minha voz, sua mente está sendo calibrada para a frequência da riqueza. As palavras que você ouve não são apenas sons, elas são sementes plantadas no solo fértil da sua consciência. E se você cuidar dessas sementes com foco, emoção e fé, elas florescerão em forma de fortuna. Você quer atrair o prêmio da loteria? Então você precisa parar de buscar fora e começar a lembrar quem você é por dentro. Você é uma centelha do divino, um criador nato. A energia do bilhete premiado já está dentro de você. O que falta é ativá-la. E é exatamente isso que este vídeo vai fazer com você, passo a passo, palavra por palavra. Mas antes, feche os olhos por um instante e imagine. Como seria sua vida se hoje fosse o dia em que tudo mudou? Como seria ver sua conta bancária explodindo de números? Como seria abraçar sua família e dizer, nunca mais vamos passar necessidade? Essa emoção que você está sentindo agora é o primeiro passo, é o início da manifestação real. Não é à toa que você está aqui. O universo ouviu seu pedido silencioso. A energia da abundância já está se movendo em sua direção, mas você precisa se manter presente, focar, participar. Porque esse vídeo não é um conteúdo qualquer, é um ritual energético, um código oculto de manifestação, um portal vibracional que só será ativado por aqueles que realmente acreditam. E agora, antes de revelar a técnica que poderá transformar sua realidade financeira de forma quase milagrosa, eu preciso que você se comprometa com você mesmo. Declare nos comentários: eu recebo a fortuna divina agora. Está feito. Porque quando você declara, você ativa. Quando você escreve, você manifesta. Continue aqui comigo. A próxima parte deste vídeo vai abrir os seus olhos para um segredo espiritual que está transformando a vida de pessoas comuns em histórias de riqueza impressionante. E você pode ser o próximo. Escreva agora, aqui nos comentários, como se o milagre já tivesse acontecido. Eu recebi valor do prêmio. Agradeço, compartilho e manifesto mais. Não subestime o poder disso. Cada palavra que você digita carrega vibração. Cada declaração pública fortalece sua fé, seu campo energético, sua conexão com essa nova realidade que está prestes a se manifestar. Os comentários deste vídeo são mais do que palavras, são um altar de manifestação coletiva, um espaço sagrado onde almas como a sua se reúnem para declarar, vibrar e criar um futuro diferente. Quando você lê e escreve aqui, você se conecta a uma corrente poderosa de energia que está transformando vidas, todos os dias. E se esse conteúdo já tocou o seu coração, se você sentiu que esse vídeo chegou como uma resposta divina, então deixe seu like agora mesmo. Esse simples gesto envia uma mensagem clara ao universo. Eu estou pronto para receber. E quando você clica em inscrever-se, você não está apenas seguindo um canal, você está dizendo sim a uma nova fase da sua vida, uma fase de abundância, de bênçãos inesperadas e de transformações profundas. Lembre-se, quem vibra junto, manifesta junto. Este canal é um templo de manifestação, uma comunidade espiritual de milionários em construção, e você faz parte disso. Você foi guiado até aqui por uma força maior, e agora tudo o que precisa fazer
é continuar assistindo, sentindo e acreditando, porque o que vem a seguir pode ser o passo final para o seu prêmio se tornar real. Você acredita que ganhar na loteria é pura sorte? Que existe um número mágico, um bilhete especial perdido entre milhões e que só os escolhidos aleatoriamente conseguem alcançá-lo? Pois é exatamente aqui que começa a ilusão. Essa é a programação que nos ensinaram desde cedo. Acreditar que riqueza é apenas para poucos, que o dinheiro grande, o prêmio milionário, está nas mãos do destino, fora do nosso controle. Mas e se eu te dissesse que tudo isso é apenas um véu e que por trás dele existe uma verdade muito mais poderosa? E se o que realmente determina quem ganha e quem continua esperando é a frequência vibracional em que você vive agora? Pare por um momento e sinta isso. Onde está a sua energia neste exato instante? Você vibra escassez, medo, pressa, dúvida? Ou você está assumindo a postura vibracional de alguém que já venceu? A diferença entre um bilhete premiado e um bilhete comum não está no papel, está no campo. No campo quântico onde todas as possibilidades já existem. A loteria já foi ganha, e não por alguém lá fora, mas pela sua versão que já vive em outra linha do tempo, com a vida dos sonhos, contas pagas, viagens feitas, família segura e o coração em paz. É aí que tudo muda. Porque quando você compreende que a manifestação para ganhar na loteria não acontece no sorteio, mas sim no seu estado de consciência, então você para de buscar fora e começa a ativar dentro. Começa a perceber que o seu eu milionário já está vibrando, esperando apenas que você se alinhe com ele. E isso não é filosofia barata, isso é física energética, isso é lei da atração real, aplicada à fortuna. Não é sobre adivinhar os números. É sobre se tornar o tipo de pessoa que vibra em sintonia com a realidade, onde os números certos aparecem no seu caminho. Você já reparou que existem pessoas que ganham mais de uma vez? Que contam histórias de intuição, sinais e sonhos reveladores? Isso não é sorte, é sintonia, é frequência ativada, é o campo invisível respondendo à vibração de alguém que já se vê digno, já se sente escolhido, já vive internamente o estado de vitória antes mesmo do resultado oficial. E quando você entende isso, você percebe o verdadeiro poder da manifestação. Não como algo distante, mas como algo que você pode cultivar agora, aqui, neste exato momento. Sabe por que tantos continuam esperando a vida mudar e nunca veem resultado? Porque estão tentando mudar a realidade externa sem alterar o campo interno. Estão comprando bilhetes com medo, com pressa, com dúvida. Estão jogando para fugir da escassez, não para afirmar a abundância. E a energia que você emite ao jogar é a mesma que determina o retorno. Isso precisa estar claro. Manifestação não é sobre repetir palavras vazias. É sobre gerar uma vibração coerente com o que você quer viver. É sobre se tornar a própria encarnação do que deseja receber. Quando você entende que a chave está em você, tudo muda. Você começa a jogar não mais por desespero, mas como um ritual de confirmação da sua identidade vibracional. Você escolhe o bilhete com presença, com intenção. Você segura aquele papel como se já fosse o portador da riqueza. Isso, meu amigo, minha amiga, transforma tudo. Porque o universo não entrega o prêmio para quem duvida, para quem pede de forma carente. Ele entrega para quem vibra certeza, para quem vive como se o milagre já tivesse acontecido. A sua mente subconsciente precisa ser reprogramada para isso, e ela só responde à emoção. Por isso, a imaginação ativa é um dos instrumentos mais poderosos de manifestação. Visualizar o resultado já concretizado, sentir o alívio, a alegria, a gratidão antecipada, tudo isso imprime um novo padrão energético no seu campo vibracional. E é esse padrão que começa a colapsar as probabilidades ao seu favor. Os números certos, o momento certo, a loja certa, a hora exata. Nada disso é acaso, é resposta. Resposta à sua frequência. Você já viveu isso antes, sem perceber. Aquela sensação de algo me empurrou para esse caminho. Aquele pressentimento que te fez mudar de ideia. Aquele número que apareceu em sequência, repetidamente. Tudo isso são pistas do campo, sinais de alinhamento. E quanto mais você presta atenção nesses detalhes e os honra como parte do processo, mais você fortalece a ponte que liga sua realidade atual
a realidade onde você já é um vencedor. É a famosa ponte dos incidentes, que Neville Goddard ensinava. Aqueles acontecimentos aparentemente desconectados, mas que, quando você olha para trás, percebe que formaram o caminho exato até a manifestação. Então eu te pergunto, você quer continuar jogando como quem implora por um milagre? Ou quer começar a manifestar como quem já tem o milagre em mãos? Porque existe uma grande diferença entre desejar e assumir, entre querer e viver. A maioria das pessoas deseja ganhar na loteria. Poucas assumem essa identidade. Poucas vivem no estado do já é meu. E essas poucas são as que realmente recebem. É por isso que neste canal tudo que criamos é voltado para essa transformação interna. Não estamos aqui apenas para falar de bilhetes, mas para ativar consciências, para lembrar você de quem você é, para te reconectar com sua fonte criadora. Porque a verdadeira loteria é saber que você tem o poder de criar qualquer realidade, inclusive aquela onde você ganha o maior prêmio da sua vida. E isso começa quando você deixa de duvidar e começa a vibrar como quem já recebeu. Talvez, enquanto você me ouve agora, algo esteja se movendo aí dentro. Um sentimento, um calor, uma certeza suave crescendo. Isso é o começo. Isso é a faísca da manifestação sendo acesa no seu campo. Por isso, continue aqui, porque nos próximos minutos você vai aprender como usar sua imaginação para se tornar magnético à riqueza. Vai entender como criar cenas internas que moldam o externo. E vai descobrir a prática exata que tantos já usaram para mudar completamente a sua realidade financeira. Mas antes de seguir, anote essa frase: eu sou a frequência do bilhete premiado. Repita isso algumas vezes mentalmente enquanto respira fundo. Sinta, permita-se. E se quiser dar um passo ainda mais profundo, deixe isso registrado nos comentários. Escreva: eu sou a frequência do bilhete premiado. Está feito. Ou, eu manifesto o prêmio com a minha vibração. Gratidão, porque quando você escreve, você ancora. Quando você declara, você ativa. E quando você vibra com intenção, o universo responde. Neville Goddard disse com clareza: você não atrai o que deseja, você atrai o que é. Essa é uma das frases mais poderosas já ditas sobre manifestação, e especialmente sobre atrair riqueza, fortuna e, sim, até mesmo ganhar na loteria. Não se trata de querer com força, não se trata de torcer com desespero. A chave está em ser. Ser a versão de si mesmo que já recebeu. Ser a consciência que já se move no mundo como quem venceu. E isso muda absolutamente tudo. Quando você deseja algo, você está partindo do princípio de que não tem. Mas quando você se torna aquilo que deseja, você dissolve a separação entre você e o que quer. Você deixa de ser alguém em busca de dinheiro e se transforma na própria vibração da abundância. É exatamente nesse ponto que o milagre acontece. Não porque você forçou a realidade, mas porque você encarnou uma nova identidade vibracional. E essa identidade tem poder. Ela tem uma assinatura energética tão forte que começa a reconfigurar o mundo ao seu redor. Situações mudam, pessoas surgem, oportunidades inesperadas aparecem. E de repente lá está ele, o bilhete certo, na hora certa, nas suas mãos. Você já sentiu isso alguma vez? Uma intuição forte para mudar o trajeto, comprar em outro lugar, escolher outro número? Já sonhou com símbolos ou ouviu uma voz suave dizendo: agora é o momento? Essas são as sincronicidades. São os sinais que o universo, os anjos e o seu próprio subconsciente usam para te guiar. Porque sim, você está sendo guiado. E quando você começa a viver na frequência do eu sou, ao invés do eu quero, esses sinais se intensificam. Eles se tornam quase óbvios. E quanto mais você os respeita, mais você fortalece a ponte entre o invisível e o visível. O princípio universal é simples, mas exige presença. Tudo é energia. Tudo vibra. E a vibração que você sustenta é o ímã que determina o que chega até você. Não adianta jogar toda semana e repetir afirmações vazias se no fundo você se sente pequeno, indigno, duvidoso. Sua mente consciente pode mentir, mas o subconsciente sente, e é ele quem comanda a manifestação. É ele que está conectado ao campo quântico.
É o subconsciente que cria os sonhos proféticos, os sinais numéricos, as coincidências que trazem exatamente aquilo que você vibrou por tempo suficiente com verdade e emoção. Por isso, quando Neville dizia que sua consciência é a única realidade, ele não estava sendo metafórico. Ele estava revelando a estrutura oculta da criação. Sua consciência é o bilhete premiado. Sua consciência é o canal através do qual o prêmio se manifesta. E o que você assume como verdadeiro dentro de si se torna verdade fora de si. Mas isso exige mais do que palavras. Exige imaginação criadora, sentimento vivido, repetição coerente, fé ativa. Imagine-se agora entrando em um ambiente que você já conhece, mas desta vez como um milionário. Perceba como as pessoas te olham diferente. Sinta o respeito no ar. Veja o brilho nos olhos da sua família. Sinta o alívio nos seus ombros. Esse é o campo da criação. Esse é o ensaio vibracional que você deve praticar todos os dias, porque o subconsciente precisa de repetição emocional para aceitar um novo comando. Ele não responde à lógica, ele responde a imagens, sensações, atmosferas internas. Por isso, crie cenas internas com riqueza de detalhes. Visualize não apenas o momento de ganhar, mas o que acontece depois. O que você faz com o prêmio? Como você ajuda a sua família? Como você celebra? Como você contribui com o mundo? Quanto mais viva for essa imagem, mais poderosa será a sua vibração, porque a mente subconsciente não distingue imaginação de realidade. Ela apenas aceita o que você sente como verdadeiro repetidamente, e então começa a mover os fios invisíveis da vida para colapsar aquela versão. Os anjos também estão atentos. Seus guias espirituais, a inteligência divina que rege o universo, todos eles estão disponíveis esperando que você diga: sim, eu aceito minha herança de abundância. E quando você diz isso de forma vibracional, o plano espiritual responde. Ele começa a enviar mensagens, pessoas, intuições. Você começa a ver números repetidos, como 1111, 777, 888. Essas não são casualidades, são confirmações, são recados do invisível dizendo: você está no caminho, continue. A cada pequena ação feita com consciência, você fortalece esse campo. Quando você compra um bilhete com fé, você está dizendo: eu acredito. Quando você escreve sua intenção, você está ancorando no plano físico. Quando você repete uma afirmação com emoção, você está reprogramando sua mente subconsciente. Nada disso é em vão. Cada gesto conta. Cada pensamento carrega poder. Cada escolha é um voto na realidade que você quer viver. E aqui está algo que poucas pessoas percebem. O universo não ouve palavras. Ele ouve vibração. Você pode dizer que quer ser rico, mas se vibra escassez, ele responde à escassez. Por isso, a prática diária de elevar sua frequência é mais importante do que qualquer bilhete. Medite. Visualize, sinta, cerque-se de palavras, músicas, ambientes e pessoas que fortalecem sua crença. Elimine o que te puxa de volta para a dúvida, para o medo, para a vibração da falta. Você está se reprogramando para receber algo gigantesco e sua energia precisa estar alinhada com isso. Muitos querem o prêmio, mas poucos estão dispostos a viver a consciência do prêmio. Poucos estão dispostos a observar seus pensamentos, suas palavras, seus sentimentos com disciplina energética. Mas é isso que diferencia os que apenas desejam dos que manifestam. Os que ganham não são especiais. Eles apenas aprenderam a operar o princípio universal. Eles entenderam que a fortuna externa é sempre um reflexo da abundância interna, e não se trata de viver numa fantasia. Trata-se de viver com intenção, de se lembrar a cada dia que você está cocriando sua realidade com o universo, de escolher, minuto a minuto, a vibração que você sustenta. Porque mesmo quando parece que nada está acontecendo, tudo está se movendo. O campo está reagindo, os anjos estão trabalhando, seu eu do futuro está acenando, torcendo, enviando pistas. Por isso, continue cultivando essa consciência. Continue alimentando sua mente com palavras de poder, com imagens de abundância, com fé viva. Continue se aproximando da versão de si mesmo que já venceu, porque quanto mais você se torna isso,
mais inevitável se torna o resultado. E você sabe do que estou falando, porque lá no fundo, você sente que está chegando, você sente que esse é o seu momento, você sente que algo está se abrindo, e não é à toa. Agora, se você sentiu essa vibração enquanto ouvia, se você percebeu que algo dentro de você está despertando, então, este é o momento de declarar. Nos comentários, escreva com intenção clara e coração aberto. Deixe que o universo ouça sua vibração através das suas palavras. Comente: minha consciência é o bilhete premiado. Eu sou o canal da abundância. Está feito. Ou, se quiser algo ainda mais direto, escreva: eu vibro como um milionário. A manifestação já começou. Lembre-se, quando você escreve, você ancora no plano físico o que já é verdade no plano espiritual. Quando você declara, você ativa. E quando você compartilha, você fortalece ainda mais a rede vibracional que está se formando ao redor deste vídeo. E sim, é exatamente essa rede que começa a atrair milagres. Feche os olhos por um instante, respire profundamente, solte o ar devagar e agora, imagine. Imagine que você está dentro da agência onde tudo vai acontecer. As portas se abrem lentamente. O som do seu sapato ecoa pelo chão liso. Há um perfume suave no ar, uma mistura de limpeza e sucesso. Você caminha confiante, seu coração bate forte, mas é um batimento de gratidão, de certeza, não de dúvida. Você já sabe o que veio buscar. Não é um prêmio, é a confirmação de algo que você já sabia. Você venceu. Veja o atendente te olhando com curiosidade. Ele sorri, pede que você se sente. Você entrega o bilhete. Aquele papel que você segurou com tanto carinho, com tanta intenção, tantas vezes repetindo em silêncio, esse é o bilhete premiado. Está feito. E agora está acontecendo. A máquina faz um som agudo, um segundo de silêncio. Depois, o atendente te olha fixamente e diz: parabéns, é você. Você acaba de mudar sua vida. Nesse momento, respire mais uma vez. Sinta o calor do papel ainda em suas mãos. Sinta as palmas suadas, o coração acelerado, mas em paz. Veja o gerente se aproximando. Ele te chama pelo nome. Ele já sabia. Ele te reconhece, como se o universo tivesse contado para ele que hoje seria o seu dia. Ele te leva até uma sala mais reservada. Os papéis estão sobre a mesa. Você assina, um por um, com calma, presença, gratidão. Cada assinatura sua é uma âncora energética. É como se a cada traço da caneta você selasse um novo destino. Sinta agora a energia que toma conta do seu corpo, uma onda de poder suave, mas imensa. É como se todas as células do seu corpo estivessem cantando, vibrando, pulsando em sintonia com uma nova realidade. Você se lembra de cada vez que visualizou isso, cada vez que fechou os olhos e imaginou essa cena. E agora, ela está aqui, real, tangível. E sabe o que é mais poderoso? Você percebe que, de alguma forma, ela já existia dentro de você. Esse momento já estava escrito. Você só precisou acessá-lo vibracionalmente, com consistência, até que o universo se organizasse para entregar. Agora respire fundo outra vez. Veja-se saindo da agência com o recibo na mão. A luz do sol parece diferente. Tudo parece mais vivo. Você escuta o som dos carros, das pessoas, mas tudo está em segundo plano, porque o que importa agora é o silêncio que se fez dentro de você. Um silêncio de realização, de completude. Você não quer gritar, você quer sorrir, você quer agradecer, porque você sabe que algo mudou para sempre. Agora, retorne lentamente, mas traga essa sensação com você. Não perca isso. Porque essa sensação é a chave. Essa emoção é o código. O bilhete premiado não começa na loteria. Ele começa no seu campo vibracional. E quanto mais vezes você visitar essa cena mental, mais forte será sua conexão com essa linha de realidade. Porque o seu cérebro não sabe se foi real ou imaginado, mas ele responde à emoção, e emoção repetida é crença, e crença profunda é manifestação. Essa técnica é chamada de imersão no já aconteceu. Ela não é apenas uma visualização qualquer. Ela é uma vivência energética. Ela te ensina a assumir o estado do desejo realizado antes mesmo de qualquer evidência no mundo físico. Ela faz com que o seu corpo e sua mente acreditem que já está feito. E quando o seu sistema todo acredita, o universo responde.
Porque você não está mais pedindo, você está confirmando. Você está vibrando como se o milagre já fosse parte da sua identidade. E é aqui que muitas pessoas erram. Elas visualizam por 2 minutos e depois passam o dia inteiro duvidando, reclamando, sentindo medo. Essa quebra energética neutraliza todo o campo de manifestação. Não se trata apenas de visualizar uma vez e esquecer. Trata-se de cultivar, dia após dia, a vibração do já é meu. Trata-se de visitar essa cena todos os dias, com tanto realismo que, em algum momento, o mundo exterior não terá outra escolha senão refletir aquilo que você já vive internamente. Você pode usar essa prática todos os dias, pela manhã logo ao acordar, à noite antes de dormir, e também durante o dia, em momentos de pausa. Não precisa de muito tempo, precisa de intensidade emocional, precisa de entrega vibracional. Feche os olhos, reviva a cena, assine os papéis, sinta o gerente te cumprimentando, veja o sorriso da sua família, ouça o som da vitória, sinta a liberdade de não dever mais nada, a leveza de poder dizer sim à vida. Essa prática reprograma seu subconsciente com a linguagem que ele entende, emoção. E com o tempo, essa imagem mental deixa de ser algo que você está tentando forçar e passa a ser algo que você espera. Você começa a viver os dias como alguém que sabe que já ganhou. E então, o mundo começa a conspirar ao seu favor. O número certo aparece. O bilhete te chama. O momento se revela. Porque você já não está mais em busca, você já está em posse. Use essa técnica com fé, mas também com responsabilidade energética. Não use só para tentar ganhar. Use como ferramenta de transformação, para se tornar a pessoa que você nasceu para ser. Porque a fortuna não transforma sua vida quando ela chega. Ela transforma sua vida quando você se torna alguém capaz de recebê-la. E essa transformação começa dentro, no silêncio da sua mente, na imagem que você aceita como verdadeira, na história que você conta para si mesmo quando ninguém está olhando. E se você chegou até aqui e sentiu algo forte, algo diferente, então você está pronto. Pronto para ativar esse novo campo, pronto para viver como quem já recebeu. E agora, se quiser selar essa prática, escreva aqui nos comentários. Declare com verdade. Use frases como: eu assinei o prêmio, eu sou milionário, está feito, ou a cena já aconteceu, a vitória é minha. Escreva com emoção, escreva com fé, porque quando você comenta, você ancora. E quando você ancora, o universo movimenta as peças para te entregar exatamente o que você já viveu dentro de si. Ela estava endividada. As contas se acumulavam na mesa da cozinha como lembretes diários de um peso que não parecia ter fim. Água, luz, cartão de crédito, aluguel atrasado, tudo chegando ao mesmo tempo, como se o universo tivesse se esquecido dela. Mas, na verdade, o universo estava apenas esperando que ela lembrasse quem era. Seu nome era Mariana. Mãe solteira, 2 filhos pequenos, morando em um bairro simples. Trabalhava o dia todo como auxiliar de cozinha. E à noite, quando tudo silenciava, era quando chorava escondida para não assustar as crianças. Mas uma noite, algo diferente aconteceu. Ela estava rolando o celular quase dormindo quando um vídeo apareceu. Era um desses vídeos sobre manifestação, visualização, lei da atração, mas algo naquele título mexeu com ela. Você já ganhou. Agora só precisa lembrar. Parecia absurdo. Parecia fantasia, mas também parecia esperança. Ela clicou, ouviu, se emocionou e, mesmo sem entender tudo, decidiu tentar. O que ela tinha a perder? Talvez um pouco de tempo, mas havia uma parte dentro dela que sussurrava: e se for verdade? Naquela mesma noite, com o celular ainda na mão, ela fechou os olhos e seguiu a prática guiada. Visualizou, sentiu, chorou, viu-se assinando papéis como quem recebe algo grande. Repetiu a cena várias vezes. Nos 3 dias seguintes, ela fez o mesmo ritual, sempre antes de dormir, sempre com a intenção mais pura que alguém pode ter: dar uma vida digna aos filhos. Ela não fazia aquilo para ostentar, nem para fugir do trabalho. Ela fazia para respirar aliviada, para acordar sem medo, para poder sorrir sem culpa. No 4º dia, algo estranho aconteceu. Ela sonhou com uma sequência de números. Era tudo muito nítido.
08, 13, 21, 34, 44, 56. Ela acordou assustada, com o coração acelerado. Mas, em vez de ignorar, ela anotou. Durante o café da manhã, contou para a vizinha que riu e disse: "Acho que é o universo te mandando jogar." Mariana riu de volta, mas sentiu no fundo que aquele sonho não era por acaso. Naquele mesmo dia, passando por uma banca de jornal, ela sentiu um impulso forte. Era como se uma força invisível dissesse: "Agora." Comprou o bilhete. Escolheu os números do sonho. Pagou com o pouco que restava na carteira. E foi embora com um sentimento estranho. Não era ansiedade. Era uma calma profunda. Como se, pela primeira vez, a realidade externa tivesse se curvado ao seu mundo interno. No quinto dia, enquanto preparava o jantar, ouviu um barulho de fogos. Os vizinhos estavam comentando em voz alta sobre o sorteio. Ela se aproximou da televisão com o bilhete ainda preso na porta da geladeira. Um a um, os números foram sendo chamados. Cada número batia com os que ela havia sonhado. O coração parecia que ia saltar pela boca. Quando o último número apareceu, o mundo parou. O silêncio foi absoluto. E depois veio o grito. Ela caiu no chão, de joelhos. Chorou, riu, abraçou os filhos. O impossível havia se tornado inevitável. Essa história não é ficção. E mesmo que fosse, ela representa a verdade vibracional de milhares de pessoas que estão despertando para o seu poder de manifestação. O caso da Mariana é só um entre tantos. Ela não tinha dinheiro, não tinha estudos. Mas ela tinha algo que vale mais do que qualquer diploma ou herança. Ela tinha fé vibracional. Ela decidiu por 3 dias seguidos viver o futuro antes dele chegar. E essa decisão reprogramou completamente o seu campo energético. Talvez você esteja ouvindo isso agora com a mente cheia de pensamentos. Será que isso acontece comigo? Será que eu sou capaz? E se eu tentar e nada acontecer? São dúvidas naturais, mas elas não definem o seu destino. O que define é o que você escolhe vibrar, o que você sente quando ninguém está olhando, o que você se permite acreditar por alguns minutos por dia, porque é nesses minutos que o milagre começa. Outro caso parecido aconteceu com um homem chamado Vicente. Ele estava desempregado, vivia de pequenos bicos, mas carregava um caderno onde escrevia todos os dias a mesma frase: "Eu sou o vencedor do grande prêmio da loteria. Gratidão, gratidão, gratidão." Ele escrevia aquilo com tanta emoção que chorava. Visualizava-se entregando casas para os irmãos, pagando a cirurgia da mãe, construindo um abrigo para animais abandonados. Ele vivia esse futuro com tanta verdade que começou a ser chamado de o doido milionário na vizinhança. Mas Vicente não se importava. Ele já se via como vencedor, já caminhava como alguém próspero. A vibração dele mudou. Ele começou a atrair coisas boas, um emprego temporário, uma ajuda inesperada, uma oportunidade diferente. E um dia, num sorteio especial, Vicente acertou os 6 números. Disse que não foi surpresa. Disse que já tinha vivido aquilo tantas vezes por dentro que quando aconteceu por fora parecia apenas um espelho. E isso sim é manifestação real. É o bilhete premiado respondendo à vibração certa. Essas histórias não são sobre sorte, são sobre alinhamento vibracional. São sobre pessoas comuns que decidiram sair da vibração da falta e mergulhar na frequência do já aconteceu. Gente que escolheu viver com fé, mesmo quando tudo dizia o contrário. Gente que entendeu que o universo não responde ao desespero, mas sim à certeza suave, ao coração em paz, à mente focada. Talvez agora mesmo você esteja vivendo algo parecido com a Mariana, com o Vicente. Talvez você sinta que já tentou de tudo, que nada muda, que o mundo não te escuta. Mas o que esses 2 casos têm em comum é simples. Ambos decidiram escutar a si mesmos. Decidiram acessar uma realidade interna com tanta clareza, com tanta emoção, que o universo teve que se curvar a isso. Porque essa é a lei. A vibração comanda. O externo apenas responde. Se você chegou até aqui nesse vídeo, não é por acaso. Pode parecer que você apenas clicou em mais um conteúdo qualquer, mas eu te afirmo, isso é sincronicidade. Isso é sinal. Isso é resposta à sua pergunta silenciosa. E se você entendeu isso, se você sentiu algo diferente nas palavras que compartilhei com você hoje, então você já está no caminho.
Você já começou a se alinhar com a versão sua que assina o prêmio, que sorri com alívio, que olha para trás e diz: "Eu sabia." E agora, se quiser dar um passo ainda mais profundo, ancore essa energia com sua declaração. Escreva nos comentários com toda a intenção do mundo: "Eu sou a próxima história de transformação. O milagre já começou." Ou, se preferir, deixe ali: "Eu vibro como quem já recebeu." Está feito. Porque quando você escreve, você ativa. Quando você declara, você manifesta. E quando você compartilha, você convida o universo a agir. A ciência finalmente começou a alcançar o que os mestres espirituais vêm dizendo há milênios. E quando a ciência confirma a espiritualidade, algo mágico acontece. Porque, de repente, aquilo que parecia místico, invisível, esotérico, ganha forma, lógica, explicação. E é aqui que entramos em uma parte crucial do seu processo de manifestação: entender como o seu subconsciente funciona, porque ele é o portal. Ele é o ponto exato onde o mundo invisível se conecta ao mundo visível. E quando você entende como esse portal responde, você para de agir no escuro e começa a operar sua realidade com consciência e precisão. O cérebro humano, principalmente a mente subconsciente, não diferencia o que é real do que é imaginado, desde que o estímulo emocional seja forte o bastante. Essa afirmação é comprovada por estudos neurológicos, inclusive usando máquinas de ressonância magnética funcional. Cientistas descobriram que, ao visualizar uma ação com intensidade emocional, como, por exemplo, correr, dançar, assinar um cheque, segurar um bilhete premiado, o cérebro ativa praticamente as mesmas áreas que seriam ativadas se você estivesse realizando aquilo de verdade. Em outras palavras, o cérebro não espera que algo aconteça para reagir. Ele reage àquilo que você sente como real. E isso, dentro do campo da manifestação, é uma chave de ouro. Porque se o cérebro acredita no que você sente, ele começa a enviar sinais bioquímicos para o corpo que alinham todas as funções com aquele estado imaginado. Isso inclui a liberação de hormônios, a mudança na postura corporal, a alteração na respiração, até mesmo o fortalecimento do sistema imunológico. Seu corpo entra em estado de vitória. Ele começa a operar como se o milagre já tivesse se materializado. Agora, pense comigo. Se o seu cérebro e o seu corpo estão vibrando como se o bilhete premiado já estivesse em suas mãos, o que acontece com o seu campo eletromagnético? Ele muda. Ele emite um novo sinal para o universo, um sinal vibracional que atrai situações compatíveis com aquela frequência. Pessoas, coincidências, números, oportunidades, tudo começa a se reorganizar para combinar com a sua nova assinatura energética. Você se torna um ímã de sincronicidades. Essa não é uma ideia romântica. É neurociência aplicada à manifestação. É física quântica sendo usada com intenção. Você não está mais apenas desejando, você está programando. E o que programa o seu subconsciente? Emoção repetida, repetição vívida, visualização detalhada. É por isso que no vídeo anterior falamos tanto sobre imersão no já aconteceu, porque essa é a maneira mais poderosa de instalar uma nova verdade dentro de você. E uma vez que o subconsciente aceita uma verdade, ele faz de tudo para manifestá-la no plano físico. Seu subconsciente é como um servo leal, mas extremamente literal. Ele não interpreta ironia. Ele não entende o tom da sua fala. Ele entende frequência. Se você diz que quer ganhar na loteria, mas vive sentindo medo, escassez, pressa, ele entende que você ainda é alguém que não tem e começa a reforçar essa realidade de escassez. Mas se você começa a vibrar como alguém que já recebeu, ele entende que essa é a sua verdade e começa a conspirar a seu favor. Repare nos seus pensamentos, observe suas palavras, sinta suas emoções, porque tudo isso está alimentando sua programação interna. Se, por exemplo, você diz que quer ser milionário, mas vive comentando: "Ah, isso nunca vai acontecer comigo. Essas coisas só acontecem com os outros", ou "Não nasci com sorte", então essas declarações estão entrando direto como comandos no seu subconsciente. E ele obedece. Ele vai trabalhar para manter você exatamente onde está, porque entende que aquilo é o que você acredita ser verdade. Mas a boa notícia é que o contrário também funciona.
Se você começa a falar de si mesmo como alguém abençoado, escolhido, guiado pela sorte divina, se você começa a repetir frases como meu bilhete já está premiado, eu vibro na frequência da fortuna, sou milionário em todas as dimensões, então você começa a reprogramar e com o tempo o novo se instala. Seu subconsciente cria novas conexões, seu cérebro ativa novos circuitos e o mundo começa a mudar. Esse processo é chamado de neuroplasticidade. É a capacidade do cérebro de se reorganizar, de criar novas sinapses a partir de novos pensamentos, emoções e experiências. E isso acontece mesmo quando as experiências são mentais, desde que você se envolva emocionalmente nelas. Ou seja, a prática da visualização, quando feita com emoção, não é perda de tempo. É treino neurológico, é ginástica vibracional, é preparação interna para receber aquilo que você já decretou como seu. Muitas pessoas ainda acham que basta visualizar uma vez e tudo muda, mas o subconsciente precisa de consistência. Ele foi programado por anos com medo, escassez, dúvidas. E você quer mudar tudo isso em 2 dias? É possível sim fazer milagres em curto prazo, mas exige entrega. Por isso pratique todos os dias. Repita, visualize, sinta e confie no processo, porque mesmo quando parece que nada está acontecendo, o seu campo está se ajustando, a frequência está sendo elevada. O subconsciente está absorvendo. E aqui entra um detalhe muito importante. O subconsciente adora rituais. Ele responde muito bem a símbolos, repetições, gestos específicos. Por isso, crie seu próprio ritual de manifestação. Pode ser uma oração antes de dormir, um momento de silêncio pela manhã com a mão no coração. Pode ser ouvir um áudio com afirmações. Pode ser escrever todos os dias em um caderno. Eu ganhei na loteria. Gratidão. Tudo isso fortalece sua nova identidade vibracional. Quanto mais você repete essas práticas, mais você passa a agir diferente. Você fala com mais certeza, anda com mais segurança, escolhe melhor suas palavras, se aproxima de pessoas que vibram alto, e tudo isso vai reforçando a ideia de que você já é o que quer atrair. E quando você é, você não precisa correr atrás, você atrai. É o campo que se move, é a realidade que começa a conspirar para te entregar exatamente aquilo que você já sentiu como verdade dentro de si. E talvez neste exato momento, o seu subconsciente esteja recebendo algo que ele nunca ouviu antes. Talvez essas palavras estejam rompendo camadas de bloqueios antigos. Talvez você esteja sentindo uma leveza diferente, uma abertura. Isso é sinal de que está funcionando, de que algo em você está se reprogramando. Não ignore essa sensação. Alimente-a. Fortaleça essa nova vibração. Mantenha essa frequência viva. E agora, se você quiser selar essa etapa do processo, comente aqui abaixo e declare ao seu subconsciente, ao universo e à comunidade vibracional que estamos criando juntos. Escreva com verdade frases como: meu subconsciente está programado para a vitória, ou eu treino meu cérebro todos os dias para receber fortuna. Se quiser algo ainda mais direto, digite: minha mente é milionária, meu destino é vencer. Porque quando você comenta, você ativa. Quando você declara, você ancora. E quando você ancora, o milagre se aproxima. Mas agora que o seu subconsciente já começou a entender, a se abrir, a absorver essa nova frequência de manifestação para a riqueza, para a prosperidade, para atrair o prêmio da loteria, preciso te fazer um alerta muito importante. Algo que pode parecer pequeno, sutil, mas que tem o poder de anular completamente todo o seu processo vibracional. Algo que você talvez já tenha feito, mesmo sem perceber. E é aqui que mora o grande perigo: a dúvida. Sim, o que sabota tudo, o que quebra o campo de manifestação, o que bloqueia o fluxo da abundância, é a dúvida. Sentir escassez, voltar a pensar como se ainda estivesse longe, agir com pressa, medo, desconfiança, isso tudo fragmenta a energia que você tanto trabalhou para elevar. E esse sabotador interno é sorrateiro. Ele não vem gritando, eu não acredito. Ele vem disfarçado de pensamentos comuns como: e se não funcionar? Será que estou fazendo certo? Será que estou perdendo meu tempo?
Acho que não tenho sorte mesmo. Esses pensamentos têm um peso energético muito alto, porque o universo não responde à dúvida com piedade. Ele responde com exatidão. E se a sua vibração volta a ser de incerteza, ele apenas reflete isso de volta para você. Muitas pessoas vivem nesse ciclo. Elas assistem um vídeo, se emocionam, praticam com fé por 2 dias, e no terceiro, quando ainda não viram o resultado externo, elas voltam à frequência antiga. Acham que nada mudou, que foi só empolgação. Mas é exatamente nesse ponto que o milagre estava começando. É nesse momento de silêncio que o campo invisível está se ajustando, que a ponte dos incidentes está sendo construída. Só que, ao duvidar, elas destroem essa ponte. Elas mandam uma nova mensagem para o universo. Eu ainda sou a pessoa que não acredita. E o universo responde, então aqui está mais disso. Você precisa sustentar o estado de vitória. Precisa aprender a manter a vibração, mesmo quando os olhos físicos ainda não enxergam evidências. É isso que diferencia o manifestador consciente dos que apenas vivem esperando por sorte. Você quer ganhar na loteria? Então sustente sua vibração como quem já ganhou. Mesmo que o prêmio ainda não tenha chegado, você age, fala, pensa e sente como alguém que já está com a vitória selada. E sim, vão surgir momentos de dúvida, vão surgir pensamentos automáticos, mas você não é refém deles. Você pode escolher, pode dizer em voz alta, essa dúvida não me pertence. Eu volto agora para o estado da certeza. E volta, fecha os olhos, revive a cena, reacende a emoção e continua firme, porque o universo premia consistência vibracional. Ele não entrega para quem pratica quando dá vontade. Ele entrega para quem vive a vibração como identidade. O erro mais comum das pessoas que estão tentando manifestar a vitória na loteria é medir o resultado externo como se fosse o único termômetro. Se ainda não ganhei é porque não deu certo. Mas o que elas não percebem é que tudo já está se movimentando nos bastidores. É como plantar uma semente e cavar a terra todos os dias para ver se ela já germinou. Isso mata o processo. O milagre exige confiança cega por um tempo, fé vibracional, uma postura interna de quem diz, mesmo que eu não veja nada agora, eu sinto que está acontecendo, eu sei que está a caminho. E não se trata de fingir, trata-se de manter-se alinhado, porque toda dúvida cria rachaduras na sua frequência, e quanto mais rachaduras, mais tempo o processo leva. Já reparou que quando você está completamente confiante, leve, entregue, as coisas fluem? Você recebe sinais, sonha com números, vê sequências numéricas como 1111, 222, 777. As pessoas comentam coisas que parecem mensagens diretas para você. Tudo começa a girar a seu favor. Isso é o campo respondendo. Isso é o universo sinalizando que você está no fluxo certo. Agora, quando você volta a sentir escassez, tudo parece estagnar. Os sinais desaparecem, você sente peso, cansaço, dúvida. É como se tivesse saído do canal. Mas a boa notícia é, você pode retornar, a qualquer momento, porque seu campo energético é dinâmico. Ele não é fixo. Você pode escolher agora mesmo voltar ao estado de vitória. Basta uma decisão, basta reviver a sensação, basta lembrar que você é o criador e não a vítima. Sustentar o estado de vitória é um ato de fé e disciplina, é um compromisso consigo mesmo. É acordar todos os dias e dizer, hoje eu escolho vibrar como quem já venceu, hoje eu ajo como quem já recebeu, mesmo que os boletos estejam sobre a mesa, mesmo que o extrato bancário diga o contrário. Você olha para tudo isso com olhos diferentes, com olhos de quem sabe que essa é apenas a velha realidade morrendo, dando espaço para a nova nascer. E você não cede. Você não volta atrás, porque você entende que a persistência vibracional é o segredo de quem manifesta milagres. Outro erro muito comum é ficar buscando sinais de forma ansiosa, como se quisesse provar que está funcionando, mas isso, na verdade, revela que você ainda está na frequência da dúvida. O verdadeiro sinal aparece quando você para de buscar e apenas sabe, quando você sente que tudo já está resolvido e vive com leveza, com gratidão antecipada, com paz. Então, aqui vai um convite. Observe-se. Repare nos seus pensamentos, nas suas falas. Está emanando certeza ou hesitação?
Está vibrando como quem já tem ou como quem ainda espera? Faça esse ajuste agora mesmo. Porque o poder de manifestar riqueza, de atrair o prêmio da loteria, de transformar sua realidade por completo, está em você. E tudo começa e termina na sua frequência. E se esse conteúdo ativou algo em você, se fez você perceber onde estava se sabotando, onde precisava reforçar sua vibração de vitória, então agora é o momento de declarar sua nova postura. Escreva aqui nos comentários com firmeza, com intenção, com presença. Digite: eu sustento a vibração da vitória. Eu vibro como um milionário. Está feito. Ou, se preferir, declare: mesmo sem ver, eu sei. Mesmo sem ouvir, eu creio. A fortuna já é minha. Essas palavras não são só letras na tela. São âncoras no seu campo energético. São decretos vibracionais que reforçam a sua identidade de vencedor. E quando você escreve com verdade, o universo responde com milagres. E agora que você compreende a importância de sustentar o estado vibracional da vitória, vamos acessar um dos conceitos mais fascinantes e poderosos de todo o universo da manifestação: a ponte dos incidentes. Esse é um dos ensinamentos mais profundos e transformadores trazidos por Neville Goddard, e pode ser exatamente o que está faltando para você finalmente entender como o universo entrega o seu desejo, especialmente quando o desejo envolve algo aparentemente impossível, como ganhar na loteria. A ponte dos incidentes é a sequência invisível de eventos que o universo organiza para que o seu desejo, já manifestado no campo vibracional, se torne realidade no mundo físico. E aqui está o segredo. Ela quase nunca parece mágica enquanto está acontecendo. Na verdade, ela pode parecer confusa, aleatória, sem sentido, mas é justamente aí que muitas pessoas se perdem. Elas pedem, visualizam, sentem, vibram, mas não reconhecem a ponte. Elas esperam que o milagre venha com luzes piscando, música de anjos e uma placa escrita: "Você ganhou". E quando a realidade começa a se mover de forma sutil, elas ignoram os sinais. Só que a manifestação, principalmente quando se trata de um prêmio da loteria, exige sensibilidade. Você precisa aprender a perceber quando o invisível está começando a tomar forma. Às vezes, é aquele sonho que te deixa inquieto. Às vezes, é um número que aparece várias vezes no mesmo dia, no relógio, na placa de um carro, na fila do supermercado. Às vezes, é uma sensação interna de que você deve mudar o local onde sempre compra o bilhete, ou de que aquele dia específico está diferente. Esses pequenos impulsos não são aleatórios. Eles são parte da ponte. Pense comigo. Se você plantou o desejo com clareza, alimentou a vibração com emoção, sustentou o estado de vitória com fé, então o universo já está trabalhando. Ele está organizando os acontecimentos, movendo pessoas, conectando energias, tudo para criar a rota perfeita entre o que você é hoje e a realidade onde o prêmio já é seu. Só que essa rota não é reta, ela não é lógica, ela é quântica. Ela se move por sincronicidades, por impulsos, por coincidências que, quando olhadas de perto, são mensagens disfarçadas. Você já deve ter ouvido histórias de pessoas que ganharam na loteria e disseram frases como: "Algo me empurrou para comprar naquele dia", ou "Eu sempre jogava os mesmos números, mas dessa vez mudei sem saber por quê". Isso é a ponte dos incidentes em ação. O subconsciente, já reprogramado pela vibração da vitória, envia sinais para a mente consciente. E quem está atento, quem está em estado de presença, reconhece esses sinais e age. E essa ação é o que sela a ponte. É o que permite que o milagre se complete. Agora, entenda algo essencial. A ponte não pode ser forçada. Você não pode decidir como o universo vai entregar. Você pode decidir o que quer, como quer se sentir, mas não como o universo vai fazer acontecer. A ponte é função dele. O seu papel é seguir os impulsos com fé, é obedecer à intuição. É confiar, mesmo quando parece que nada está acontecendo, porque o que parece caos pode ser só o universo reorganizando as peças para te entregar o que você já é por dentro. E isso exige um novo tipo de atenção, um olhar espiritual, uma escuta interna aguçada, porque a ponte pode vir disfarçada de coisas comuns, uma conversa com um estranho,
um vídeo que aparece na sua timeline, uma frase que você ouve e parece que foi dita só para você, um atraso que te faz passar por um lugar diferente. Tudo isso pode ser parte da ponte. E se você souber reconhecer e agir, você se move mais rápido em direção à materialização. Mas aqui vai um alerta sutil. A ponte não responde à pressa, ela responde à presença. Quanto mais você tenta acelerar o processo, mais você sai do fluxo. Quanto mais você se entrega e confia, mais o caminho se revela. A sua única responsabilidade é manter a vibração alinhada e agir com base nas pistas que o universo coloca no seu caminho. A ponte dos incidentes não exige esforço físico excessivo, mas exige esforço vibracional. Ela exige que você esteja atento ao que sente, ao que percebe, ao que intui. Por isso, se você teve um sonho com números, anote. Se sentiu uma vontade repentina de mudar o local onde compra o bilhete, obedeça. Se ouviu um número em uma música, viu numa placa, leu num papel e isso te causou arrepios, leve a sério. Porque o seu eu do futuro, aquele que já está com o prêmio nas mãos, está te guiando. Ele está enviando mensagens através do tempo, usando tudo o que pode para te ajudar a atravessar essa ponte com confiança. E quanto mais você responde a esses sinais com gratidão e fé, mais o universo entende que você está pronto. Esse processo, embora sutil, é extremamente poderoso. Ele cria uma dança entre você e o campo quântico, uma comunicação íntima e contínua entre o visível e o invisível. E é por isso que você precisa estar presente. Com os olhos do corpo, sim, mas principalmente com os olhos da alma. Porque muitas vezes a ponte se revela no que parece banal, no cotidiano, naquilo que você normalmente ignoraria. Mas se você estiver vibrando com consciência, vai enxergar os códigos ocultos em tudo. E esse é o verdadeiro segredo. Perceber que o invisível está o tempo todo falando com você. Que a manifestação não acontece apenas no momento do prêmio, mas em cada passo silencioso que te leva até ele. A ponte é um milagre em construção. E só atravessa quem tem olhos para ver, quem está com o coração limpo, quem aceita que o universo sabe mais e melhor. Então, agora que você entende a importância de honrar a ponte, de reconhecer os sinais, de seguir os impulsos, que tal dar um passo vibracional ainda mais firme? Que tal ancorar essa consciência com uma declaração pública, poderosa, alinhada com sua nova frequência? Se você sentiu que esse conteúdo falou com você, que despertou algo dentro de você, então escreva nos comentários com intenção pura. Escreva: eu reconheço a ponte, eu sigo os sinais, o milagre está a caminho. Ou se preferir algo mais direto, eu confio na rota invisível, está feito. Essas frases não são apenas palavras, elas são convites ao universo, elas são confirmações de que você está pronto para atravessar. E quando você comenta com o coração aberto, você vibra alto, você inspira outros, e juntos criamos um campo de manifestação coletiva ainda mais forte. Hoje à noite, antes de dormir, prepare-se para algo diferente. Um momento que vai além do simples pensar positivo ou acreditar. O que vamos fazer agora é um verdadeiro ritual de manifestação consciente, uma prática guiada que conecta você com sua versão mais poderosa, aquela que já recebeu, já venceu, já vive a realidade desejada. Este não é apenas um exercício mental, é um mergulho vibracional, um chamado ao seu subconsciente, um convite ao campo quântico para que tudo que você vibrou até aqui comece a tomar forma. Então, pare um instante, respire profundamente. Deixe o ar entrar devagar, sinta os seus pulmões se expandirem, solte o ar bem devagar e com ele libere a pressa, o medo, a dúvida. Solte a tensão dos ombros. Solte a necessidade de entender tudo. Agora, se entregue à vibração. Imagine que seu corpo está sendo cercado por uma luz dourada, uma energia viva, quente, que toca sua pele como um abraço do universo. Essa luz penetra lentamente em você e começa a limpar toda a energia de escassez, de limitação, de preocupação. Sinta. Sinta essa limpeza vibracional acontecendo agora. Agora, com os olhos fechados, imagine a cena. Você está dentro da agência de loteria. O atendente sorri. O gerente se aproxima.
O papel está diante de você. Você assina. Uma assinatura firme, confiante. Você está calmo, mas profundamente emocionado. Você segura o bilhete com as duas mãos. É ele. O número que você viu em sonho. O número que apareceu em sincronicidades durante a semana. O bilhete premiado. Respire fundo novamente e sinta o calor desse papel em suas mãos. É real. A vitória chegou. E nesse instante, diga mentalmente, ou em voz alta se puder, eu já ganhei. A fortuna está em minhas mãos. Repita essa frase 3 vezes, com presença, com emoção, como quem realmente acredita, como quem já vive essa realidade, como quem não está tentando, mas confirmando, porque essa é a chave. O universo não responde a pedidos desesperados, ele responde a declarações firmes. Ele responde à energia de quem vive como se o milagre já tivesse se concretizado. Agora visualize o que você fará com essa fortuna. Veja o valor exato sendo depositado em sua conta. Veja o extrato com aquele número que você sempre sonhou. Veja-se ligando para alguém que você ama e dizendo, conseguimos, está tudo resolvido. Sinta a emoção subindo. Sinta o alívio, a alegria, o choro que vem de dentro. Sinta a gratidão. Veja-se pagando suas dívidas, ajudando sua família, viajando, realizando sonhos antigos. Sinta como se isso estivesse acontecendo agora, porque no campo vibracional está. E nesse estado de conexão profunda, declare ao universo o seu pedido com clareza. Imagine-se dizendo, eu recebo já valor para o objetivo. Está feito. Essa frase não é uma brincadeira, é uma senha vibracional, um código de ativação. Ela comunica ao universo que você está pronto, que você sabe o que quer, por que quer, e que está disponível para receber. Quanto mais pessoas declaram isso juntas, mais forte se torna o campo coletivo de manifestação. E isso nos leva a outro ponto poderoso, o ritual coletivo. Você não está fazendo isso sozinho. Agora, neste exato momento, enquanto você ouve minha voz, outras pessoas ao redor do mundo estão praticando essa mesma visualização, repetindo essas mesmas palavras, declarando seus próprios valores, ativando seus próprios campos vibracionais. E quando uma intenção é colocada com fé e se soma à intenção de outras almas com o mesmo propósito, o poder se multiplica. Não é só você desejando riqueza, é um grupo vibrando em uníssono, e esse campo coletivo tem uma força indescritível. Esse é o templo invisível que estamos construindo aqui, juntos, um espaço sagrado, onde cada comentário, cada repetição, cada prática guiada se torna uma oferenda vibracional ao universo. É por isso que, ao final desta prática, eu vou te pedir algo simples, mas poderoso, não apenas por você, mas por todos nós que estamos conectados por esse mesmo desejo de transformação. Depois que terminar essa visualização, escreva aqui nos comentários, eu recebo o valor desejado para objetivo pessoal. Está feito. Escreva com emoção, com firmeza, com verdade, como se estivesse selando um contrato espiritual com o universo, como se cada letra fosse uma nota vibracional que ecoa através dos planos. E se quiser fortalecer ainda mais, acrescente algo como, eu declaro, manifesto e recebo. Eu já sou a frequência da riqueza. Porque isso cria um campo magnético em volta do seu pedido, e quanto mais claro você for, mais precisa será a resposta do universo. E agora, volte à sua respiração. Sinta o corpo novamente. Mova os dedos das mãos, dos pés. Abra os olhos devagar, mas leve essa energia com você. Não a perca. Volte a essa prática sempre que sentir que a vibração caiu. Faça dela um ritual noturno, ou até mesmo uma oração da manhã. Ensine seu corpo a viver como se a vitória já tivesse chegado, porque quanto mais você viver assim, mais inevitável ela se torna. E agora, com essa energia ainda viva, deixe sua manifestação registrada aqui nos comentários. Escreva como quem assina um compromisso com o universo, como quem diz, eu sou milionário, eu já ganhei, a fortuna chegou. Ou, se preferir uma declaração mais aberta, escreva, eu manifesto abundância infinita agora, estou pronto para receber. Essas palavras têm poder, e quando você escreve, você ancora. Quando você ancora, você ativa. E quando você ativa, o universo responde. Você não está tentando ganhar. E quanto mais você escuta essa verdade,
mais ela se instala em você. Você não está forçando a sorte, não está pedindo como quem implora. O que você está fazendo aqui agora, neste exato momento, é lembrar. Lembrar que nasceu para isso. Lembrar que a abundância é o seu estado natural. Lembrar que a escassez foi um acidente vibracional, um ruído temporário na sua frequência original de plenitude. O universo não está decidindo se vai te permitir receber o prêmio da loteria. Ele já decidiu. A manifestação já foi autorizada. A única pergunta agora é: você aceita? Você aceita viver o extraordinário? Aceita se ver como alguém digno, merecedor, próspero? Aceita romper de vez com a velha versão que vivia esperando um sinal para começar a acreditar? Porque o sinal já foi dado. Está em você. Está nos seus sonhos. Está nas suas emoções. Está no desejo que queima silenciosamente no seu coração, aquele que insiste em dizer que você pode, que você foi escolhido, que você está pronto. A partir de agora, tudo muda quando você muda. Você já sentiu isso? Já percebeu que não é mais a mesma pessoa de antes? Há uma força nova se movendo dentro de você. Uma energia que você talvez não saiba nomear, mas que reconhece. Ela vem em forma de arrepio, de lágrima inesperada, de paz que chega sem motivo. É o universo dizendo: você lembrou. E porque lembrou, agora podemos entregar. Essa não é apenas uma jornada de ganhar um prêmio. Isso seria muito pouco para o que está acontecendo aqui. Isso é uma jornada de elevação de consciência, de retorno ao seu estado original de poder, de reconexão com sua missão vibracional. E sim, você tem uma missão. Não apenas ganhar, mas viver como um canal aberto de abundância, um exemplo de manifestação consciente, um lembrete vivo para outros de que é possível cocriar, mudar, transcender. A sua vitória não é só sua, ela é coletiva. Ela é uma peça no grande plano do despertar. A cada bilhete que você compra com consciência, você está dizendo ao universo: eu já recebi. A cada frase que você escreve com fé, está dizendo: eu me lembro quem eu sou. A cada vez que sente gratidão antecipada, mesmo sem ver nada ainda no mundo físico, você está provando que está em sintonia com a realidade mais elevada, aquela onde os milagres não são exceção, mas consequência natural da sua vibração alinhada. E aqui está um ponto profundo que poucos têm coragem de acessar. Você não deseja ganhar na loteria apenas por dinheiro. Sim, o dinheiro é maravilhoso. Ele traz liberdade, conforto, possibilidades. Mas o que você deseja de verdade é se libertar da limitação, é poder dizer sim para a vida, é viver com leveza, sem medo, é honrar sua família, é ajudar outras pessoas, é provar para si mesmo que você não é o rótulo que te deram, a história que te contaram, o número da sua conta bancária. Você é muito mais. E o prêmio da loteria é apenas um reflexo disso. Um símbolo de que o seu campo está alinhado, poderoso, coerente. Então agora, respire fundo. Traga essa consciência para o seu corpo. Imagine-se rodeado por uma luz branca, forte, expansiva. Essa luz representa sua nova identidade vibracional. Ela dissolve os restos da velha versão que vivia presa ao medo, ao esforço, à dúvida, e começa a consolidar a nova versão que vive com confiança, com fé, com alegria silenciosa de quem sabe que o melhor já chegou. E dentro dessa luz, ouça internamente essa frase: eu não estou tentando, eu estou lembrando. Eu sou o bilhete premiado. Repita em silêncio e sinta como essas palavras se encaixam dentro de você, como uma chave girando na fechadura certa, porque elas são verdadeiras. Elas vêm de dentro, de um lugar profundo que sempre soube disso, mesmo quando tudo à sua volta dizia o contrário. É aqui que tudo começa a fluir com mais leveza. Você não precisa mais correr, nem provar, nem justificar. Você apenas precisa ser, estar, respirar nessa nova frequência, acreditar sem ver, falar com autoridade vibracional, sentar-se à mesa da abundância como alguém que tem lugar reservado, não como um convidado ocasional. Você foi esperado. O universo preparou tudo para a sua chegada. Agora é só aceitar. E aceitar não é apenas uma decisão mental, é uma postura energética. É você se comportar como alguém que já vive o que pediu. É você falar, pensar, agir, sentir como quem já recebeu.
E isso não se ensina com fórmulas. Isso se vive, isso se encarna, isso se pratica todos os dias, nos pequenos gestos, nas escolhas invisíveis, no silêncio do coração. E quando você entende isso, tudo muda. Você passa a comprar seu bilhete com um sorriso de quem está apenas participando de um ritual, e não de uma aposta desesperada. Você acorda pela manhã com um sentimento de antecipação gostosa, como quem sabe que algo bom está vindo. Você se aproxima das pessoas com mais leveza, mais presença, mais gratidão, porque você está em paz. E essa paz é o sinal mais forte de que você já está alinhado com a realidade que deseja manifestar. Você não está tentando ganhar. Está assumindo a sua identidade verdadeira. A identidade de alguém que foi desenhado energeticamente para viver em abundância, para manifestar milagres, para lembrar ao mundo o que é possível quando você vibra no amor, na certeza, na consciência de missão. E agora que essa verdade vibra em cada célula do seu corpo, que tal selar isso com uma declaração? Mas não qualquer declaração. Uma frase que seja sua âncora energética, sua confirmação interna, seu lembrete vibracional sempre que a dúvida tentar voltar. Então, com todo o seu coração, escreva nos comentários agora: eu não estou tentando, eu estou lembrando. O universo já escolheu, está feito. Ou, se quiser uma afirmação ainda mais direta, escreva: eu sou a consciência do prêmio. Eu vibro como bilhete premiado. Eu aceitei. Essas frases são portais, e quando você escreve, você entra por elas. Você ativa sua missão. Você reforça seu campo. E quanto mais pessoas escrevem, mais forte se torna essa corrente de manifestação coletiva. Estamos juntos nesse templo invisível de abundância, e você é uma peça fundamental dele. Então escreva, com fé, porque o universo está lendo através da sua vibração.